Boa noite, amigos, amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Eu digo boa noite porque a gente está começando essa nossa live hoje às 19 horas, mas a gente gravou, né, pela manhã. Então, para quem é de bom dia, e para quem é boa tarde, boa tarde. Hoje a gente está comemorando, eu acho que um dos dias mais importantes, eu acho que do mundo literário, que é o Dia do Leitor. E para isso, hoje a gente trouxe duas sumidades do mundo do livro, sumidades da literatura que temos aqui conosco, que são nossos amigos da biblioteca. Né? Hoje temos aqui o professor Emil Soares e o professor Rossini Correia. Os dois grandes leitores e que têm caminhos da leitura bem interessantes que vão compartilhar conosco hoje. Quero dar a boa-vinda aos dois. O professor Emir é diretor do DLLB, que hoje é o nosso comandante aí da Biblioteca Demonstrativa, bibliotecário, professor titular da Faculdade de Ciência da Informação e da Universidade de Brasília. É o novo diretor do Departamento do Livros, Leitura e Literatura de Bibliotecas, da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade de Cultura e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Já o professor Rossini é, acima de tudo, um poeta, advogado, prosador, membro e titular e vice-presidente da Academia Brasiliense de Letras. Pertence à Associação Nacional dos Escritores, a ANE, e integra os quartos da Academia Agostina. E foi agraciado com o doutor honoris causa em Letras pela Academia de Ciências e Artes de Minas Gerais. É sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e também cofundador da Academia Maranhense de Cultura Jurídica. E, além disso, nosso grande amigo também aqui da biblioteca. Sejam bem-vindos. Opa, muito obrigado. É um prazer participar desse evento. Satisfação, é uma alegria sem limites ter um momento de nossas vidas para refletirmos sobre aquilo de que mais gostamos, né? Desse encontro com o livro e o saber. Olha, eu vou ser sincero que falar sobre leitura é meio que uma diversão para mim, né? Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de escolher uma profissão que tivesse a leitura enfrenhada. Mas eu só aprendi o prazer da leitura já com 16 anos, quando já comecei a trabalhar com meu pai, Vitor Alegria, que os dois, né, conhecem, que é editor. E vou começar, professor Emir, fazendo uma pergunta de um livro de um amigo seu, o Alberto Mangel, que neste livro tem na introdução: quem deverá ser o nosso mestre? O escritor ou o leitor? Quero te fazer essa primeira pergunta no Dia do Leitor, para a gente começar a discutir sobre isso, né? O que vem antes? O escritor ou o leitor? Né? O que vem antes? O ovo ou a galinha? Muito bem. Você sabe que hoje, em termos de leitura, de público leitor, de acesso ao livro, de diminuir a distância entre o leitor e o livro, na América Latina, cada vez mais se comprova que somente um leitor forma outro. Nesse contexto, não adianta falar que vai ser o escritor ou vai ser o leitor, porque a estrutura literária, a estrutura de leitura permite, inclusive hoje em dia, e o Mangels é autoridade disso, quando ele fala em leitor crítico, que o leitor pode, inclusive, suplantar o texto escrito do escritor. O leitor pode incluir determinadas observações, textos que complementam o autor. Então, por isso que já há uma corrente no mundo que diminui um pouco a autoridade do escritor sobre a obra, porque na medida que ele compartilha com o leitor, os dois são representantes. Então, você vê, tem muito texto que quem tem que interpretar é o leitor. Por exemplo, em Dom Casmurro, Machado de Assis
ele não fala se houve traição da Capitu ou não. E depois de dezenas e dezenas de anos, tem gente que defende que houve infidelidade e tem gente que não. Então, cada vez mais, o leitor complementa o texto. As novelas dependem da reação do público. Cada um vai de uma direção. Então, é um texto ainda incompleto. E o leitor, se for como o Mangels, a importância do Mangels, a maior importância dele, é que quando ele abriu uma pequena livraria em Buenos Aires, um dia à noite, na hora de fechar a livraria, surge nada mais, nada menos que Borges. E ele começa uma amizade com Borges e passa a ler para o Borges. O que impressionava o Mangels é que a interpretação do Borges sobre o texto escrito era muito mais profundo que o texto escrito. Então surge essa denominação que você não pode ser um leitor passivo. Você tem que agregar valor àquilo que você lê. É fantástico isso, né? E é linda essa história dos dois, né? Por ele Exato. ler para o Jorge Luiz Borges, é uma coisa que, né, aí fica já. E aí, professor Emir, já vamos começar nossas dicas de leitura, né? Professor Rossini, o senhor, como um escritor, poeta, mas eu sei que o senhor é muito mais leitor, porque Emir e Rossini, não acredito que existam bons escritores sem ser grandes leitores. O senhor confirma com isso, professor Rossini? Completamente. É condição da boa escrita a permanente leitura. Eu tenho um caso da minha província, o Maranhão, que é um celeiro de talentos projetados na história da cultura brasileira, pelo menos desde o século XIX, que é o de Franklin de Oliveira, crítico literário tido e havido por ninguém mais, ninguém menos do que José Guilherme Melchior, como um dos 5 maiores do mundo. Ele colocava, aliás, os dois, Octávio Paz e Franklin de Oliveira, como os maiores críticos literários, né, do século XX. E ele, ao sair da província, perguntou ao intelectual de uma geração precedente a dele, Clarindo Santiago, o que é que ele deveria ler. E Clarindo Santiago lhe disse: leia tudo, até bula de remédio, né? Então, esta é a condição da boa escrita. Esta familiaridade com a tessitura, que só esse contato do prazer do texto e da textura do livro, né, permite. E no tocante à questão que originalmente colocada, eu fiquei lembrando de mim, para mim, de uma edição recente de Macunaíma, feita pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, organizada por Tele Ancona, em que há como apêndice vários textos de Mário de Andrade tentando explicar o livro que ele criara. E, na verdade, o contato com esse texto é revelador, com esses textos é revelador, porque na medida em que quem o reconstrói é o leitor. E nesses pós-fácios, Mário de Andrade tenta seguidamente interpretar a sua criação, Macunaíma. E uma das teses que de maneira recorrente ele afirma e reafirma é de que ele não construiu um texto com dimensão simbólica. E, efetivamente, essa interpretação do autor não é a interpretação das sucessivas gerações de leitores que encontram em Macunaíma um texto grávido de simbologias, né? O que demonstra que, de fato, o livro, na medida em que ele é editado, ele ganha autonomia, e essa autonomia vai vinculá-lo muito mais ao leitor do que ao escritor, que originalmente o construiu. Legal. E aí eu venho perguntar para vocês, porque eu acho muito interessante que aonde e em que momento na vida de vocês o livro tomou conta, né? O livro e a leitura se tornou uma coisa tão importante, né? Para que vocês sejam e terem abraçado isso, porque na verdade, por exemplo, o professor Rossini tem um mundo
o mundo da leitura também faz parte, tem uma super biblioteca, né, se conecta com o banco. Professor Emir, e o senhor, como é que o senhor entrou para esse mundo do livro e da leitura? O que veio? Como é que foi essa sua história, esse seu caminhar? Que depois eu quero saber do professor Rosinho, que eu não sei. Isso começou quando, em 1968, eu ingressei para trabalhar na Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Recentemente, eu dirigi a biblioteca durante 5 anos. Então, eu tinha um grande interesse em fazer pesquisa sobre os novos ingressantes da Universidade de Brasília, as pessoas que foram aprovadas no vestibular. E a pesquisa, basicamente, era sobre leitura. Naquele tempo, você não tinha, graças a Deus, internet, essas coisas. Era o livro impresso que predominava. Ou você lia ou você não lia. E me impressionava sempre que, inclusive nos últimos anos, mais de 90% dos ingressantes na Universidade de Brasília, eles sabiam ler, mas não sabiam interpretar o texto escrito. Isso desvirtuava todo o processo do conhecimento, porque, na medida que eles não sabiam ler, a pesquisa era baseada na cópia e na cola. Então, eles jamais seriam grandes pesquisadores. E isso, recentemente, quando entravam na internet, continuava o problema da cópia e a cola, no Ctrl+C e no Ctrl+V. Então, quando nós construímos a biblioteca digital de teses e dissertações no IBICT, a gente chegou a uma conclusão que havia muitas teses de doutorado que eram plágios, eram plagiadas. A pessoa que não lê vai ser sempre dependente de tudo, vai sempre copiar, controlar. Nunca vai ser um grande pesquisador, um grande investigador, um grande escritor. E isso fazia com que, cada vez mais que eu lia, eu tinha a impressão que eu não sabia nada. A grande virtude da leitura é que, nesse mundo, você nunca sabe nada. Então, eu vivia sempre atrasado, sempre querendo ler mais, tal e coisa. Agora, a leitura, para mim, não é o livro didático. O livro didático, o livro de texto, é uma obrigação. Isso faz parte. Agora, literatura é contos, romances, novela, ficção e, principalmente, o livro didático não forma leitor. Quem forma leitor é o livro de literatura infantil e juvenil. Então, isso me aguçava. Por isso que eu fiz biblioteconomia e me interessei. Até que um dia eu li, isso foi antes da década de 70, saiu um livro de um austríaco chamado Richard Bamberg. E o título do livro era Como Incentivar o Hábito de Leitura. E o Bamberg, ele analisou por que certos países você tem um número grande de leitores. Em certos países, além de você ter um número pequeno de leitores, isso vai diminuindo a cada ano, como comprovou Retratos da Leitura no Brasil. E ele falava, primeiro, era o peso do livro na escola. Se você continuar nesse sistema, no ensino fundamental, ensino médio, de não ter biblioteca escolar, você vai cada vez mais ter menos leitores. O caso do GDF, que tem na Secretaria de Educação um núcleo de bibliotecas e não tem nenhum bibliotecário. Quer dizer, países adiantados, a biblioteca escolar está no centro de tudo. Então, cada vez mais é importante essa questão. Começa na família, o pai lê, a mãe lê, tem livros, vai para a escola, e o livro é importante. Agora, a gente ainda passa numa fase que muita gente vai para a escola por causa da merenda escolar. Então, é uma desvirtuação nesse processo. E eu fiquei cada vez mais encantado. Minha dissertação de mestrado foi essa questão da leitura, doutorado, essa questão da leitura, tese de doutorado, a questão da leitura, porque é um tema complexo.
E, para isso, os países, o governo tem que ver visibilidade na leitura. Tem que dar entrar na agenda do governo a leitura como um componente fundamental. O fortalecimento das bibliotecas. Hoje não admite. 90% das bibliotecas brasileiras não tem orçamento. Você precisa de orçamento. Não importa se você trabalha com o livro impresso ou com o digital, tudo precisa. Então, realmente, é uma demonstração na educação que você tem que formar leitores acima de tudo. Verdade. Eu vou voltar aí, porque daqui a pouco, na sua fala, sobre explicar o que foi o Retrato das Leituras, e a gente vai falar um pouco mais sobre biblioteca como uma base para os leitores, e eu acho que é um trabalho de Estado. Professor Rossini, o senhor lá no Maranhão, lá Petit Paris, né, brasileira, e da onde que veio essa paixão por ler? Meu amigo Tagore, eu, nos escaninhos da memória, recordo que das primeiras visões que eu tive do mundo, tanto na casa da minha avó paterna, como na casa da minha família nuclear, o livro estava intimamente associado a tudo isso. Porque na casa da minha avó havia biblioteca, e na casa de meus pais havia bibliotecas e 2 leitores vorazes. O livro passou a ser tão importante quanto respirar, porque o exemplo educou. De fato, já na minha infância, e me despertou o fato de ter biblioteca à mão, biblioteca em casa, uma vontade feérica de ler, ler e ler. Recordo-me que minha mãe dizia: meu filho, pare um pouco, vá brincar. E eu dizia: eu estou me divertindo. Era criança e já tinha essa paixão pelos livros, o que me levou cedo a ser alguém que economizava todo o dinheiro que ganhava, sonhando com a ideia de construir aquilo que fosse a minha biblioteca. E realmente, no curso da vida, construir 1, 2, 3, 4, 5 bibliotecas. Hoje mesmo, que estou razoavelmente acomodado, eu tenho livros em 3 distintos lugares, né? De tal forma que essa convivência resultou do ambiente familiar. Eu creio que isso fez toda a diferença na minha vida e no meu destino. Sobretudo em um país que teve uma relação muito difícil com o livro, né? O nosso colonizador não estimulou entre nós, como a Espanha fez na Sul-América, né? Essa relação com leitura, com escola, né? Ao contrário, foram as ordens religiosas que buscaram criar uma mínima rede escolar entre nós, e o livro foi, durante o Brasil Colônia, um objeto de tal maneira estranho que há mesmo um visitante inglês que teve recomendação médica de se estabelecer nos trópicos para curar doenças pulmonares. Foi Henry Coster. Ele escreveu um livro maravilhoso que se chama Viagens ao Nordeste do Brasil. Ele se estabeleceu como senhor de engenho em Itamaracá e logo ganhou fama de louco em toda a província. Isso era 1818, porque ele tinha o hábito de ler das 6 às 10 da manhã, na soleira da casa grande de seu engenho. E ler era um ato tão estranho que ele ganhou reputação de louco em toda a província. Tal o estranhamento com essa relação leitor-livro, né? E quando ele viaja pelo Nordeste, é um episódio absolutamente revelador. Ele passa na alfândega em São Luís do Maranhão e é preso, né? E levado à autoridade policial, simplesmente porque em sua bagagem havia livros, né? Tal a estranheza da presença do livro entre nós às vésperas da independência, porque nós construímos uma relação tardia com o livro, né? E isso repercute numa sequência de gerações. E, de fato, a maior tarefa, o grande desafio é criar uma cimenteira de leitores, né? Nós chegamos à década de 30, no século XX, num certo ciclo da vida nacional que pretendia ser revelador,
E durante essa presença de Capanema no Ministério da Educação, várias instituições são criadas, inclusive o Instituto Nacional do Livro, que nós assistimos ao final do século XX, na década de 80, né, para 90, chegar ao fim, fazendo com que isso criasse um prejuízo para toda a rede de bibliotecas que era alimentada com a presença do Instituto Nacional do Livro. De fato, que nós confirmamos essa relação de avanços para que a ela se sobreponham muitos recursos. Não? Precisamos de política pública permanente, clara, comprometida, fecunda com a questão do livro no Brasil. Professor, e aí você levantou a bola para eu cortar, né? Porque já foi, né, professor Emir, já esteve dentro do Instituto Nacional do Livro, e aí eu acho que é uma coisa muito interessante. Para um mundo tecnológico, e o professor Emir, ele traz porque é da ciência da informação, e eu acredito que hoje, uma das instituições de mais liberdade que a gente pode trazer dentro de uma sociedade da vigilância, né? Porque estamos sendo vigiados a todo momento que a gente se relaciona dentro do mundo de internet, que tudo que nós lemos é aonde? É a biblioteca. E isso tem, e eu acredito que aí eu acho que é um grito, né, do pedido para que o livro e a biblioteca sejam políticas de Estado. E para que nós, leitores, tenhamos acesso, que não precisamos viver dentro de um capitalismo se nós não tivermos dinheiro, mas que tenhamos a fonte da nossa revolução profissional, da nossa revolução dentro disso. Professor Emir, dentro dessa coisa, dessa visão da leitura ser um processo de libertar, de alcançar coisas maiores dentro da vida profissional de uma pessoa. O que o senhor acha? Realmente, eu fui diretor executivo adjunto do Instituto Nacional do Livro 10 anos, na década de 70. Foi quando nós implementamos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, criamos o sistema de coedição de livros e investimos muito na questão da leitura em todo o Brasil. Primeiro, quando se trata de leitura, você tem que ver a imagem do livro. Qual é a imagem do livro? Os bibliotecários têm uma imagem, os leitores têm outra, os professores têm outra. Mas, no tempo da colonização, o melhor livro que saiu foi sobre livros de bibliotecas no período colonial de Rubens Borbas de Moraes, que aí a gente vê a carência de livros, tal e coisa. Mas no final dos anos 60, a Unesco lança 2 livros que mostravam, isso foi um impacto para os bibliotecários, que a gente viu o livro com leitura. A gente não via o livro como os americanos veem a biblioteca, né? Para ele, a biblioteca pública é a sustentação da democracia. Se você quer fomentar um regime democrático, seria livros para todos. Logo em seguida, o primeiro livro, a literatura, que fala um pouquinho de leitura, é o do Lima Barreto, Tristicina do Policarpo Quaresma. Tem um determinado trecho que ele fala, aqueles livros, aquela mania de leitura, para que ele lia tanto? Ele não é formado? Isso de livro é bom para os intelectuais, para os doutores. Então, é uma imagem elitizada do livro. Isso fez com que as bibliotecas, algumas fossem também elitizadas com relação a leitores. Mas a Unesco lança, no final da década de 60, 2 livros que tiveram uma penetração no mundo incomparável, que foram 2 livros do Baker e do Scarpi. Um se chamava A Revolução do Livro,
e outra a fome de ler. E ele mostrando que, tanto nos países latino-americanos, nos países africanos, nos países árabes, que as mulheres não tinham acesso ao livro. O dano que isso fazia na formação. E isso não iria jamais promover um desenvolvimento cada vez mais igualitário. Então, quando você analisa as desigualdades dos países latino-americanos, você vê que um ponto importante é a distância do livro. Essa distância do livro não forma leitores. Então, cada vez mais, o que a gente vê hoje? A gente tem muito desemprego, mas não tem uma mão de obra qualificada para que essas pessoas possam ir para o pleno emprego. Então, dizem que hoje nós já saímos de uma sociedade pós-industrial e ingressamos numa sociedade da informação. E nessa sociedade da informação, na década de 80, o Massuda foi o primeiro a falar que a sociedade de informação acabaria com as desigualdades, porque seria uma sociedade de compartilhamento de leitura e informação. 10 anos depois, os opositores de Massuda disseram que ele estava todo enganado, que a sociedade da informação é uma sociedade desigual, uma sociedade feudal, onde os donos dos processos de comunicação são os donos do poder, e que o grande problema da sociedade da informação é a inclusão social e a inclusão digital, porque isso vai dividir em quem está dentro dessa sociedade e em quem está à margem dessa sociedade. Então, por isso, todos os países que se iniciaram a implantação de sociedades da informação dão muito ênfase para a questão da inclusão nessa sociedade. E é uma sociedade onde o livro é um componente fundamental, cada vez mais importante. Então, seja ele impresso, é o caminho, né, que nós estamos atravessando do impresso ao digital. Os Estados Unidos, no ano passado, criaram 3 bibliotecas universitárias totalmente eletrônicas. Muda o panorama da leitura. O bibliotecário tem que ter consciência disso, que hoje, como tem o celular, tem todos esses apetrechos tecnológicos, muita gente, às vezes, tem mais dificuldade. Tem pessoas que não têm acesso à internet, à luz elétrica. Então, realmente, o livro impresso ainda é um fator fundamental de desenvolvimento. Professor, e aí eu vou lhe perguntar, fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante. Por exemplo, eu vejo assim no Brasil, e eu vi que Portugal, ao entrar na comunidade europeia, um dos grandes investimentos que eles fizeram foram revolucionar suas bibliotecas. Eu tive em 2004 em Portugal a última vez e eu percebi, as bibliotecas viraram templos, as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, vou ser sincero, né? E eu acredito que deve ser baseado já na visão dessa sociedade de informação que a gente vive hoje, que, ao se digitalizar, ela precisa também de ter capacidade de ter os meios de acesso digital. E eu acredito que no Brasil, aí vou voltar a pergunta para o senhor, em que estado de tecnologia o Brasil se encontra hoje? Dessa biblioteca digital, desse mundo digitalizado de acesso ao livro. Os 3 países, talvez menos desenvolvidos da comunidade europeia, que anteriormente era a Grécia, Portugal e Espanha, para entrar nesse mercado comum, eles tinham que dar uma prova que tinham conhecimento. E a prova do conhecimento seria fortalecer. Eu estive, 2 anos atrás, fazendo uma conferência na Biblioteca Nacional da Grécia. Olha, é uma das melhores do mundo. O investimento que esses países, Portugal, hoje as bibliotecas universitárias de Portugal são consideradas as melhores do mundo. Por quê? ênfase também na questão digital.
Então, Portugal superou. Antigamente, era quase que uma vergonha dizer que fazia uma pós-graduação em Portugal, hoje não. Os cursos são de alta qualidade. E até pelo Enem você pode ingressar em universidades lá. Quer dizer, a Espanha investiu muito em bibliotecas. Cada vez mais, todas as bibliotecas têm orçamento para aquisição de material bibliográfico e digital. Quer dizer, é um investimento que você está investindo no conhecimento para todos. Qual o estágio que hoje nós estamos? Por exemplo, é um estágio avançado. Por exemplo, nós estamos na biblioteca demonstrativa fechando um acordo agora para ter mais de 1 milhão de livros eletrônicos à disposição dos usuários. Quer dizer, isso vai ser importante por causa da pandemia. Hoje as bibliotecas, o que afeta a biblioteca... Então, você tem que ter consciência que a biblioteca pode estar vazia, mas você está atendendo os usuários em sua casa. Está disponibilizando livros, leituras. Então, realmente, há uma transformação. Não sei se vocês conheceram a biblioteca que hoje está no prédio que foi do Carandiru, em São Paulo. É uma das melhores bibliotecas do mundo. A Biblioteca de São Paulo, né? A Biblioteca de São Paulo. São Paulo. Biblioteca moderna, né? O que é uma biblioteca moderna? É onde você encontra a informação e o livro que você precisa. Quer dizer, você tem uma demonstração que as coleções são poderosas, são influentes, vão inverter todo o processo. E você forma leitor nessa medida. Se um leitor vai na biblioteca, não encontra o livro a primeira vez, segunda, não volta. Então, realmente, é um centro de acolhimento, de lazer, e é um templo de transferência da informação e do conhecimento cada vez maior. É engraçado, né? Professor Rossini, pergunta, né? O professor Emir disse que leitor forma leitor. Eu vejo que o senhor está sempre na internet, né? Fazendo suas leituras de poesia, de falar sobre a poesia, que eu acredito que é uma forma, né, de trazer o encantamento da leitura, né? De trazer o encantamento para que as outras pessoas se empolguem também a ler algo que eu acredito que a nossa sociedade não dê tanta, a sociedade brasileira não dê tanta importância, que é a poesia, né? Dentro desse mundo da poesia, da leitura da poesia, o senhor tem, assim, na formação, o que lhe fez chegar à poesia? Veja o seguinte, Tagore, esse ambiente de vinculação com a leitura e de sensibilidade que era perceptível, sobretudo em minha mãe. Meu pai foi um grande leitor de toda a vida, mas ele era cartesiano. Minha mãe foi uma grande leitora e ela era artista plástica, né? Então, houve uma aproximação identitária, né, que a levou a revelar a mim, certo dia, que uma das aspirações da vida dela tinha sido a escrita, mas a condição feminina não era facilitada quando de sua geração para que ingressasse nesse universo das letras. E ela me estimulou e gostava que eu lesse poesia para ela, né? E isso me aproximou da poesia, me criou uma intimidade com a tradição literária, com a qual eu contactei muito cedo, e me deu desenvoltura para conhecer os modernos, né? E isto me levou, na chegada à adolescência, à vontade de exprimir meus sentimentos, né? E me conduziu a esse deslumbramento que é a poesia, que eu realmente compartilho, porque a necessidade de formar leitores, a necessidade de refinar a sensibilidade. E eu tenho feito um trabalho disponibilizando mais de 300 vídeos, né, de maneira artesanal e pessoal, né, lendo poetas das mais diferentes tradições culturais. Nesse domingo, por exemplo, eu li poetas chineses, tá? Mas faço isto com árabes, com europeus, com anglo-americanos, né, com latinos, né, no sentido de estabelecer essa política pessoal de compartilhamento que é altamente ressonante.
Domingo mesmo, quando eu liberei os vídeos, né, eram 2 vídeos, um com 2 poetas chineses, um com um poeta francês. Daí a minutos, havia gente do Timor-Leste, do outro extremo da Terra, agradecendo o compartilhamento. Tá? De tal forma que, quando eu retardo a novas gravações, eu recebo manifestações de pessoas, né, de Portugal, de Moçambique, de Angola, né, pedindo que eu não deixe de fazê-lo. O que mostra que há, na verdade, um campo fértil. É um campo subjacente, não está revelado, sobretudo relativamente à poesia, que é um gênero que não é de multidão, né, entre nós, né, mas que a gente descobre que há esta receptividade, e que ela não é nem local, nem nacional, é uma receptividade universal. Porque a poesia é isso, né? É a culminância da possibilidade de refinar a percepção da existência, né? E isso também demanda a formação de leitores. Eu tenho ao fundo um quadro em que está o poeta Ferreira Goulart. Ele é um milagre, porque ele cresceu numa casa, segundo ele costumava dizer, em que não havia livros. Ele chega à adolescência entregue a brincadeiras de rua, né? Sem nenhum contato com o livro. Até que ele é premiado numa redação que faz na escola, e isso é um fiat, ele desperta para o ato de ler, e ele passa a ler o que tinha à mão, que eram os livros, as antologias escolares. E ele revelou depois que imaginou que todos os poetas do mundo já estivessem mortos, porque eles estavam ali encerrados em antologias. E foi uma surpresa absoluta quando ele descobriu que o pai de uma amiga vizinha dele, né, era poeta. E ele vai, então, conhecer esse poeta, que ele revela que nem todos os poetas estavam mortos, que ele precisava fazer o caminho para a leitura. E ele vai se tornar um grande leitor de toda a vida, transferido para o Rio de Janeiro, constrói a sua própria biblioteca, mas, ao mesmo tempo, é um frequentador voraz da Biblioteca Nacional. Vai se tornar um erudito, como dizia Paulo Francis, o maior que ele conheceu, em poesia e artes plásticas, né? Mas por quê? Porque descobriu esse caminho fascinante da leitura, que lhe permitiu, ainda que autodidata, ser uma das mentes mais brilhantes da cultura brasileira no século XX, e sem a qual é impossível, por exemplo, escrever a história da poesia brasileira. Ô, professor, e você traz, eu puxei essa coisa da poesia porque a gente está falando sobre entretenimento, né? A leitura como entretenimento primordial. Mas a gente tem a leitura, né, que você precisa trazer para poder se expressar profissionalmente. E, por exemplo, o senhor, como advogado, né, acaba sendo que a leitura é uma das coisas primordiais, e assim como a escrita. Será que essa leitura lhe transformou no advogado? É muito provável que sim, porque, de fato, não há advocacia, que é argumentação, né, sem palavra, né? Quer a escrita, quer no âmbito da sustentação oral. De fato, isso foi um facilitador e me aproximou. E, sobretudo, na condição de professor, eu visualizo como isso é um embaraço na hora que passa, porque nós temos uma relação cada vez mais exígua do estudante com a leitura. Ele está vinculado cada vez mais a resumos, que são, na verdade, empobrecedores, né? E que não lhe levam a essa descoberta da pesquisa, não lhe levam a essa descoberta da leitura, porque são quadros sinópticos que são mais caminhos simplificadores da razão, né? E quando se tem diante do aluno o desafio de que ele escreva, a tragédia se revela, né? Porque há uma capacidade cada vez menor de escrever pelo distanciamento cada vez maior da leitura, né? Então, é um super esforço que se faz em sala de aula para estimular tanto a leitura quanto a escrita,
com essa chave, né, de que escreve melhor quem melhor lê, né? Mas é um desafio nesses tempos em que não há política pública no horizonte que crie, desde a origem, né, leitores. E fazer isto no longo curso da vida, encontrando já pessoas com 20, 30, 40 anos, sem jamais terem nenhuma intimidade com a leitura, é muito mais difícil, né? É o desafio que se apresenta em sala de aula todos os dias, tá? Geração após geração, com aquele sentimento pesaroso de que cada turma que chega parece que está chegando em piores condições do que a que saiu. Tá? Professor Emir, e aí, dentro dessa perspectiva, o senhor vê no Brasil o copo meio cheio ou o copo meio vazio no mundo da leitura? Né? A gente está tendo acesso a muita informação, né? Então, temos muita informação, mas pelo que se vê, conseguimos captar pouca cultura, pouco conhecimento. Informação é conhecimento, leitura é informação. O que o senhor vê? Como é que você vê as perspectivas nesse mundo em transformação? Em 2017, o dicionário da Oxford incluiu o termo pós-verdade. Esse termo foi um grande problema para as pessoas que trabalham com informação, com comunicação, porque mostram que a verdade não é clara. E aí vieram fake news, desinformação. Somente no ano passado, na Espanha, surgiram 5 livros sobre teoria da desinformação. Você tem que desinformar. Nós, bibliotecários, que sempre pensávamos que existia a verdade, principalmente nos livros escritos, estamos chegando à conclusão de que não é uma verdade complexa. Analisamos alguns livros, principalmente na área de biografia, história, ciência política, e verificamos que o importante ali é a ideologia, não é o texto escrito. Isso está desinformando. Por exemplo, se você pegar livros da Guerra do Paraguai, escrito no Brasil, você vai ver que o Brasil foi herói. Se você ler os mesmos livros escritos pelos paraguaios, você vai ver que só matamos criança, fomos vilão. Então, realmente, na medida que essa responsabilidade social cai também nos livros, compete ao bibliotecário uma nova tarefa, a tarefa de validação da verdade. E quem tem competência para validar a verdade? O que é a verdade? Porque a desinformação está crescendo muito. E a desinformação cria manipulação. As pessoas são manipuladas. Em época de eleição, então, terrivelmente. E não tem capacidade intelectual para ver o que é fato concreto e que não é. Então, surgem novos desafios. Eu diria que o copo está meio cheio, mas vai precisar de uma união forte entre os intelectuais, escritores, bibliotecários, editores, ilustradores. Tudo isso vai ser importante para a gente completar o copo, porque a desinformação está crescendo muito, junto com plágio, com desinformação, com manipulação. Então, a gente acreditava fielmente que o livro dizia a verdade. Hoje, você tem que ter um senso crítico para isso. É engraçado, né, que a gente, professor, eu acho que, aí é uma opinião minha, né, longe de querer, mas eu acho que com uma quantidade de informação, a gente está tendo a oportunidade de ver os vários pontos de vista do mundo. Então, por exemplo, dentro do Brasil, nem vou sair para fora, nem vou sair para o Paraguai, nem vou sair. Mas aqui nós temos uma visão, temos um livro de uma pessoa que foi da época da ditadura, ao lado de um livro de uma pessoa que foi, por exemplo, da esquerda, vamos dizer assim, juntos, nessa mesma biblioteca.
E aí que está o fantástico da leitura, é que você, na verdade, se quer saber a verdade, terá que ler os dois. Mesmo que você goste mais de um lado e do outro, e essa vai ser, né, a forma de que você possa trazer essa informação para você e você escolher um caminho para ir. Acredito que essa hiperinformação nos dá a capacidade de julgar, né, de rever, né, como o Laurentino Gomes está revendo essa nossa história, né, do Brasil, como estamos revendo a história da escravidão e como estão agora surgindo e tendo a capacidade nesse mundo, a nossa terceira coluna do Brasil, que é ler os índios, que estão agora tendo a possibilidade de escrever. Né? Eu acho isso fantástico, e eu acho que aí passo para o professor Rossini, dentro dessa liberdade. Professor, dentro desse mundo que o senhor vê todos os dias, do mundo dessa luta pela verdade, que é o direito, né? Que essa luta pela pacificação dentro desse processo, também tem suas, como o professor Emir disse, tem os fake news, né? Aquilo que se diz que é verdade e não é. E aí está a capacidade, por exemplo, de que o senhor, como um advogado que tem leitura, de ver, né? E dentro de sala de aula, o senhor vê esse mundo que o Emir está falando, de querer ideologizar aquilo que se escreve, aquilo que se apresenta até dentro do direito? Olha, veja bem, nós vivemos em tempos distópicos, né? Há um esgarçamento de todos os tecidos sociais. E essa distopia hoje alcança o âmbito das narrativas. O que eu vejo de qualquer sorte, de fecundo em tudo isso, é que nós vimos de uma tradição de vocalização fechada e uniforme, numa sociedade jovem com uma matriz de formação autoritária. Só quem tinha vocalização eram as elites, e as elites pensavam que democracia era o pensamento único e uniforme. Nós temos uma tradição dessa natureza no Brasil, que passa por Alberto Torres, por Oliveira Viana, e que vai influenciar no golpe de Estado de 10 de novembro de 1937, no golpe de Estado de 31 de março de 1964, com essa firme convicção de que democracia era autoritarismo. E as narrativas eram de um só, daqueles que tinham vez e voz porque estavam vinculados ideologicamente às justificativas das intervenções dos segmentos dominantes da sociedade. Hoje isso não é mais possível. Hoje o leque, ainda que a sociedade permaneça com a mesma matriz autoritária, concentracionária, né, os meios de comunicação se multiplicaram e é possível que outras vocalizações cheguem à superfície. No passado recente não era. Hoje nós temos vocalizações interpretativas cada vez mais plurais da história do Brasil, por exemplo, que vêm de fontes que não são essas dos intelectuais orgânicos. Então, o que se tem em perspectiva é que, mesmo nesse mundo de fake news, que gera, na verdade, esse complicador e essa vinculação com essa ideia de pós-verdade, né, nós assistimos à emergência de outras vocalizações. E é melhor que assim seja, que elas se multipliquem para que, na verdade, índios, negros, vencidos, né, excluídos, né, possam vocalizar as suas perspectivas do Brasil e de seus gravíssimos problemas. Isto é amplamente saudável, deve ser festejado, porque nós saímos desse sistema de vocalização única e podemos ter narrativas no plural. E o leitor há que ter diante de si o desafio da formação do senso crítico para percorrer todas as narrativas e construir a sua percepção das interpretações que vão estar cada vez mais neste mercado simbólico, né? Disputando agora a possibilidade de conquistar a cidadania. Né? Quero me prender a esse termo, mais do que terem hegemonia, porque essa atitude era a atitude que nós encontrávamos no Brasil
nos primórdios do século XX, por exemplo, onde um pensamento autoritário, pós-republicano, né, buscou se firmar entre nós, fazendo propaganda sistemática contra os valores liberais e democráticos e abrindo a agenda da sociedade brasileira para experiências autoritárias. O que eu vejo em perspectiva é que agora nós assistimos novamente a uma polarização, mas essa polarização não sinaliza para a possibilidade de que nós tenhamos recidivas de círculos autoritários e concentracionários que, embora ensaiados, né, não prosperarão, porque hoje, de alguma forma, com todas as fragilidades, nós temos narrativas no plural, contracorrentes no plural, percepções outras, né, vocalizando os seus valores e defendendo aquilo que há de mais sagrado na esfera cívica, que são os valores da pessoa humana e de seus direitos fundamentais. Professor, eu acho muito interessante, eu vou passar para o professor Emi, para a gente começar o desfecho da nossa conversa, mas essa possibilidade de ter acesso a todas essas narrativas que é o fantástico da leitura. Por quê? Eu posso ler aquilo que quiser sem ser taxado de nenhum tipo de corrente, né? Essa liberdade do escritor, eu acho que, do leitor, é um dos primeiros direitos, né? Eu posso ler aquilo que eu quiser e também posso não querer ler aquilo que eu não quiser. Não sou obrigado a ler nada. Eu acho que o direito do leitor tem esse direito. Tem o direito de pular páginas, tem o direito de tentar ler o final do livro. E essa grande sacada de ter... Hoje, nós temos a possibilidade de ler tudo. Tudo está disponível, né? Vivemos num país que tem todas as gamas de pensamento. E aí, mas para escolher um caminho, que tem que ser um caminho que nós, leitores, temos que ler o máximo possível para saber que caminho nos mais agrada. Professor Emi, que mensagem o senhor deixa aí para os leitores dentro desse mundo, dentro dessa sua visão, que é uma visão bem além da leitura, que está ligada à biblioteca, está ligado não só aqui no Brasil, mas como o senhor vê nesse mundo, né, conectado? Eu vou responder dizendo a uma pergunta que me fizeram em diversos eventos. Por que você lê? E eu respondo que eu leio para sobreviver. Num mundo globalizado, num mundo onde a concorrência, principalmente depois do advento da revolução tecnológica, do advento da sociedade da informação, a concorrência é muito grande. Então, você tem que ler para sobreviver, para ser um bom aluno, sempre, para escrever, para produzir. O que é o seu legado dessa vida? A Covid mostrou que a gente não sabe se amanhã estaremos vivos. O seu legado é o seu conhecimento, é leitura. E, principalmente, o que você conseguiu passar em termos de leitura para sua família, para os seus alunos, para os seus amigos. Quer dizer, a leitura, o livro, é cada vez esse instrumento superior, inigualável, em todos os sentidos. Quer dizer, eu me sinto bem quando estou lendo. Quer dizer, você pode me dar uma má notícia, mas eu estou num texto agradável, eu fico com o texto agradável. Quer dizer, ela é que simboliza as suas reações, suas tomadas de decisões. Muitas vezes eu vou à literatura para encontrar respostas que eu não tenho consciência. E só a literatura, o romance, o contos, novela, a ficção me dá isso. Quer dizer, é cada vez mais importante de você ter esse seu aliado, o livro. O livro está sempre do seu lado. Você pode começar a ler e não gostar, passar para outro texto, mas ele vai ser sempre o mais importante elemento de lazer, de conhecimento e também de justiça. Vou lhe deixar uma pergunta. Que livro o senhor deixa no dia do leitor para que as pessoas leiam, professor Emi?
Que é assim, eu esperava essa pergunta e vou te mostrar o livro que está aqui do meu lado. Professor Rossini, se prepare que eu também vou perguntar para o senhor. E Perfeito. também quero saber que tipo de livro que você está lendo. Tá, perfeito. Não sei se vocês conhecem o livro no Brasil. Não, não conheço, não. Lawrence Halliwell. Esse Lawrence Halliwell, ele fez a tese de doutorado dele na Universidade de Essex, na Inglaterra. Inclusive, o prefácio desse livro é meu. Maravilha. É a história mais importante que temos dos primeiros originais, das primeiras edições, do trabalho do Monteiro Lobato, das primeiras edições do Jorge Amado e diversos editores, que, inclusive, muitos chegaram à falência. Então, realmente, para você conhecer um pouco da história do Brasil, você tem que ter esse livro. Tem que ter esse livro que foi lançado agora? Onde é que eu compro ele? Não, esse livro já deve estar em 10ª edição. Essa é uma edição de luxo. Nunca vi. A primeira edição foi lançada em 1970, o livro no Brasil. Aqui você tem, inclusive, foto das primeiras edições de livros no Brasil, dos primeiros autores, dos primeiros editores, os problemas alcançados, os problemas da distribuição do livro, problema do Norte e Nordeste. Então, para quem quer conhecer um pouco do livro no Brasil, o autor se chama Lawrence Halliwell e se chama O Livro no Brasil. É a edição mais completa que temos sobre a história do livro no Brasil. Que legal, que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Professor, esse é o seu livro de cabeceira? O que o senhor está lendo agora? Amigo, eu acabei de ler Breve Interpretação da História de Portugal, de Antônio Sérgio, um grande ensaísta português, um grande historiador, um grande sociólogo, que é absolutamente luminoso quanto à explicação das instituições ibéricas e portuguesas em particular, e que é essencial para quem queira conhecer o Brasil. Estudando Portugal, é possível começar a antever as raízes do Brasil. Foi o livro que eu acabei de ler. E nesta sede em que foi colocada a questão final, eu direi que o meu sentimento converge para aquele de Erasmo de Roterdã, que dizia: quando tenho algum dinheiro, compro livros. Se ainda me sobrar algum, compro roupas e comida. Eu quero fazer dessa locução de agora a proposição de que nós caminhemos nessa trajetória de busca de afirmação democrática de natureza social no Brasil para uma política de acesso à cultura que seja um seguro caminho para o livro, uma cesta básica do espírito, para que as pessoas, ao comprarem livros, não diminuam nem roupa nem comida, tenham direito a roupa, comida e livros, porque livro é tão relevante ou mais, né, quanto o resto. Né? Esse é o Brasil com que eu sonho e sei que ele não se estabelecerá sem política pública de educação e cultura que destaque de maneira lúcida e transparente a presença do livro e a formação de leitores. E quanto à finalíssima questão que tu colocas, que livro eu recomendo a todos sempre. Para a direita, Don Quixote de La Mancha, do nosso eterno Miguel de Cervantes Saavedra, que é o livro mais lido da história da humanidade, tirante a Bíblia, né? 408, 410 anos de sua publicação, é o livro mais lido da história da humanidade. Eu faço voto de que as pessoas se estimulem e não passem por essa vida sem ler Don Quixote de Miguel de Cervantes. Maravilha. Obrigado. Professor, onde é que a gente encontra nas internets da vida? A mim? Ao senhor, professor Rossini. A mim, por meio dos vídeos que eu tenho liberado. Eu não tenho canal no YouTube. Não tenho canal no YouTube, mas os vídeos estão postados
nessas redes todas, né? Tá bom. Os livros, os vídeos estão postados nessas redes todas, especialmente no Facebook. No Facebook, ok, ele encontrou lá. Professor Rossini, muitíssimo obrigado, agradeço pelo seu tempo e vou finalizar com o professor Emir. Professor Emir, além do livro No Brasil, o senhor está lendo o quê? Olha, eu estou gozado, eu não sei se é a idade, os livros se apossaram de mim, e eu não me apossei dos livros. Eu tenho costume de ler, assim, 2, 3 livros, simultaneamente. Eu também. E uma pessoa que eu virei fã, estou lendo tudo dele, eu nunca vi uma capacidade de pensar o futuro como o Harari. Harari, O israelense. o Homo sapiens, o Homo Deus e ele trabalha muito com a questão da informação. Então, realmente, para mim, hoje em dia, quando se fala em cenários, construção de cenário, a questão do futuro, de informação, ele é a maior autoridade. E os livros dele são realmente bem avolumados, mas realmente a gente aprende muito com ele. A gente lê para aprender, sempre. Que legal, professor. E adotaram um deles, o 21 lições para o futuro, alguma coisa assim. Adotaram no colégio dos meus filhos. E eu li e fiquei impressionado. Professor Emir, e onde é que nós encontramos o senhor para poder se comunicar? Porque a gente tem que sempre deixar as redes sociais aqui para todo mundo, para que hoje, além disso, vivemos um mundo interconectado. Então, os leitores que querem saber, conversar com o senhor, etc., tenham outras, querem trocar experiências, possam achar. Onde é que pode? Você sabe que eu sou mais do impresso que do digital, por causa da idade. Então, você se encontra sempre na minha casa. Mas eu não estou disponível. Agora, eu me impressiono muito, inclusive hoje, quando eu entro no Google e escrevo Emir Suaide, encontro coisas que eu nem sabia que eu fiz ou que estou fazendo. Toda a minha produção científica está lá, então eu entro no Google, mas não tenho um veículo de comunicação. Eu ainda sou antes da escrita, da oralidade. Entendi, tá certo, tá certo. Agradeço imensamente esse momento fantástico. A gente conversou sobre livros, conversamos sobre leitura, conversamos sobre futuro, conversamos sobre o nosso passado e agradeço a todos os amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil por estarem conosco aqui hoje, comemorando o Dia do Leitor, que eu acredito, eu como trabalho com livros, é o meu grande objetivo e é para isso que eu trabalho, para que a gente possa trazer novas ideias, novas visões, como estão todos os dias tem pessoas produzindo. Então, eu espero que o nosso Brasil seja um Brasil que caminhe sempre para um país de leitores, como o Monteiro Lobato queria que um país só se faz com homens e com livros. Então, vamos fechar essa mensagem final, agradecer ao nosso amigo Marcos Linhares, ao João, que estava aqui conosco, né, fazendo essa parte internética, e agradecer esse projeto da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que está dando a oportunidade de nós criarmos pontes com pessoas tão fantásticas como o professor Emir e o professor Rossini. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Tudo de bom.